Vamos lá, irmãos, o versículo 18 diz assim: vós servos, sujeitai-vos com todo temor ao Senhor, não somente ao bom e ao humano, mas também ao mal. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa se, pecando, sois esbofeteados e sofreis? Mas, se fazendo bem, sois afligidos e sofrereis. Isso é agradável a Deus, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo, para que sigamos as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, e nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarado. Porque erreis como ovelhas desagarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar Jesus. Louvado o nome do Senhor. Meus irmãos, este é um aconselhamento do pastor Pedro, apóstolo do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu acho muito lindo Pedro, porque Pedro ele era um homem muito valente. Pedro ele era um homem corajoso, um homem batalhador, um pescador valente que lutava pelo seu pão de cada dia, para suprir as suas necessidades financeiras e materiais. E Jesus olhou para ele e chamou ele para o segui-lo, para fazer a sua vontade. E nós vamos ver dentro da Bíblia que Pedro, em toda a sua caminhada, no seu primeiro seguir a Jesus, aleluia, antes dele ser enviado, dele receber o batismo do Espírito Santo, o revestimento espiritual, Pedro ele era um homem que Jesus olhou para ele e chamou ele para seguir. E não porque Jesus chamou ele para seguir, isso não quis dizer que Pedro seguia Jesus perfeitamente. Pedro ele tinha as suas fragilidades, ele tinha as suas limitações. Pedro ele foi aquele que disse para Jesus: Jesus, conta comigo, eu estou contigo. Chegou o momento que Pedro negou a Jesus. Pedro era aquele que no momento, aleluia, das suas agonias, no momento do seu nervosismo, sacava a espada da bainha, cortava a orelha daquele que se levantava contra o mestre. Mas o que me chama a atenção é que todas as suas falhas, suas limitações, Jesus sempre olhou para Pedro com olhar de misericórdia. Jesus sempre olhou para Pedro com olhar de amor. Sabe por quê? Porque Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus conhecia a intenção do coração de Pedro. Pedro não errava porque ele queria. Pedro ele errava porque às vezes ele não conseguia se controlar e dominar, aleluia, a sua natureza humana. Mas Jesus sabia que Pedro ele tinha força de vontade de ser um homem de Deus, de ser um homem santo, de ser um homem usado por Deus e ser exemplo por onde ele passava. Mas em meio às suas fragilidades, Jesus nunca desamparou a Pedro. E Pedro, aleluia, quando ele foi cheio do Espírito, em Atos 2, a Bíblia diz que Pedro pregava com tanta ousadia, com tanta valentia, inspirado pelo Espírito Santo, que todos aqueles que se aproximavam de Pedro eram curados através da unção de Deus que estava sobre a vida dele. Entenda isso aqui nesta noite. Não é porque Deus nos chamou, nos escolheu, não é porque estamos dentro da igreja bem vestidos, não é porque estamos, aleluia, cultuando, louvando, adorando o nome do Senhor,
que isso quer dizer que somos perfeitos. Aleluia, nós somos falhos, somos errantes, mas o que mais importa de tudo isso, da nossa limitação, é que nós venhamos a cada dia nos esforçar para nós não praticarmos aquilo que nós o praticamos. O que eu acho lindo de Pedro é que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Pedro, ele cortou a orelha de Malco uma vez, mas Pedro, ele nunca repetiu o seu mesmo erro na sua trajetória. Pedro, ele sempre errou, mas quando Jesus corrigia ele entendia, reconhecia o seu pecado. Entenda isso aqui nesta noite. O problema do pecado não é pecar. Deus não quer que nós pecamos, mas Deus sabe que somos limitados, que somos errantes, que somos falhos. O problema é pecar e continuar no mesmo pecado, achando que isso é normal, que isso faz parte da vida. Mas quando nós viemos falhar, viemos errar, e nós viemos reconhecer adiante de Deus que precisamos nos arrepender e nos voltar para o Senhor, o olhar de amor e de misericórdia de Deus através de Jesus Cristo, Ele nos alcançará, e Ele nos dará graça, Ele nos dará força, e Ele operará nas nossas vidas para a glória de Deus. E Jesus, aleluia, Deus capacita Pedro em Atos 2. E aqui, aleluia, é Pedro escrevendo esta carta doutrinária de ensinamento acerca dos servos, acerca dos cristãos. E é muito importante nós entender que dentro do Novo Testamento, esta palavra servo, ela tem o significado no grego que é doulos, que significa escravo. Quando Pedro está usando vós servos, ou seja, vós escravos de Cristo. Por que essa expressão escravo? Essa expressão escravo, por quê? Porque o escravo, ele não tinha a liberdade que o empregado ele tinha. Ele não tinha a liberdade que o servo tinha. O empregado, ele tinha uma liberdade de trabalhar o seu dia, no final do dia voltar para a sua casa. E no final do mês ele tinha o direito, no final do dia, de receber um valor financeiro pelo seu trabalho. Mas o escravo não, ele ia para trabalhar para o seu Senhor, e lá ele não tinha direito de voltar para a sua casa, ele não teria nenhuma recompensa financeira do seu Senhor, porque ele foi comprado por um valor, para ele trabalhar 24 horas para o seu Senhor, e ele não tem liberdade nenhuma. E Paulo, ele vai dizer isso, ele vai dizer que nós somos escravos de Cristo. Por que escravo de Cristo? Porque antes nós éramos escravos do pecado, mas hoje nós somos escravos de Cristo. Por quê? Porque nós estamos em Jesus, nós estamos presos na graça do Senhor, nós estamos presos em Jesus Cristo. Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele está dizendo na palavra do Senhor? É que ele não vive mais reinando a vontade da carne, mas ele diz, quem vive em mim, quem reina em mim, é a vontade de Deus. E foi falado aqui ontem que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável ao Senhor. E a pergunta aqui nesta noite para nós, igreja, servos do Senhor, servos do Senhor, quem é que está reinando dentro de mim, dentro de você? É a nossa vontade humana ou é a vontade de Deus, pastor? Que está reinando em mim é a vontade do Espírito Santo. Estou vivendo uma vida conduzida pelo Espírito, estou vivendo uma vida conduzida pela vontade de Deus. Eu quero dizer para você nesta noite, parabéns, continue buscando, continue orando, continue obedecendo e servindo ao Senhor, deixando Ele dominar, deixando Ele governar a tua vida. Por quê? Porque nós vamos ter uma recompensa diante da presença de Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz, vós servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor. Esta palavra Senhor não está com S maiúsculo, porque se estivesse com S maiúsculo estaria se referindo ao nosso Deus, mas quando está com S minúsculo está se referindo aos homens. E ele está dizendo, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, aquele que está, aleluia, acima de você. Aqui fala de liderança, tanto como espiritual, tanto como liderança profissional, porque o servo, irmão, ele é obediente no seu emprego, obediente ao seu patrão, ao seu encarregado, obediente ao seu pai, obediente à sua mãe, obediente ao seu marido,
ouvido, obediente àquele que está acima de você. E Pedro está aconselhando, está orientando, dizendo: se sujeitar. E o que é se sujeitar? Se sujeitar é não resistir, mas é se sujeitar, é se colocar à dispensação, é se colocar ao domínio daquele que quer lhe dominar. Louvado o nome do Senhor. E ele diz: não somente ao bom, ou seja, não se sujeite somente àqueles que praticam bondade, e não só também àqueles que é humano. Qual que é humano? Aquele que tem um sentimento humano, que reconhece que o seu próximo é humano. Ele sabe que você é humano, ele sabe que você é limitado igualmente a ele. Ele está dizendo: não só se sujeitar ao bom e àquele que é humano, mas também àqueles que é mau. Louvado o nome do Senhor. Quantas vezes nós dizemos assim: Senhor, eu sou teu servo, Senhor, eu obedeço a tua palavra, Senhor, eu me esforço para estar na sua presença, buscando ao Senhor, aleluia. E por que tanta luta, tanta perseguição, tanta levanta? Por que os maus me tratam desta forma, me calunia, se levanta contra a minha vida? Mas o Senhor está dizendo: se sujeite, não resista, não se levante contra, aleluia. Fica tranquilo, fica em silêncio, fica calado, se sujeite, porque se o Senhor está permitindo esta perseguição, é para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Louvado o nome do Senhor. E no 19 ele diz: porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Aqui Pedro deixa bem claro que muitos irão padecer, não porque está praticando injustiça, mas porque é justo, e daqueles que estão ao seu derredor estão lhe tratando com injustiçamente contra você. Sabe por quê, irmão? Às vezes achamos que porque aceitamos a Cristo, às vezes achamos que porque estamos na igreja, estamos servindo, participando da ceia e do sangue do Senhor, nós achamos que por onde nós passar, todo mundo vai colocar um tapete vermelho para nós, achando que todo mundo vai preparar um banquete para mim, para você. Pare com isso. Se Jesus ele foi perseguido, ele foi apedrejado, se Jesus ele foi rejeitado, se Jesus ele foi humilhado, ele foi escarnecido, quanto mais eu e você, um comedor de arroz, comedor de feijão, um pecador, um limitado, um falho. Mas o que Deus está dizendo para mim, para você aqui nesta noite é que aguenta firme, não desista, não retroceda, não volte atrás, porque o Senhor está no controle de tudo. E no 21 ele diz: porque para isto sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisaduras. Às vezes queremos parar com tanta coisa boba, às vezes queremos desistir por pouca coisa, às vezes se alguém olhar feio para o nosso lado, às vezes se o vizinho se levantar contra nossas vidas, se lá no trabalho algo der errado, eu quero parar, eu quero desistir, eu quero voltar atrás, não aguento mais, está doendo, está sendo muito, estou sendo perseguido. Pare com isso. Pior é o que Jesus passou por mim e por você, pior é o que ele sofreu por mim e por você, e ele não desistiu, mas ele permaneceu fiel ao Senhor que me enviou para padecer por mim e por você. Fala assim: Jesus, ele sofreu, mas ele não desistiu. Agora imagina comigo assim, e fala comigo assim: se ele tivesse desistido, o que seria de mim e de você? Se ele tivesse desistido da cruz, e ele tivesse dito: Pai, eu não vou passar por isso, eu não aguento. Chegou uma hora que ele subiu ao monte, ele orou ao Senhor e ele disse: Pai, se for possível, passe de mim este cálice. Mas depois eu imagino que o Jesus lembrou da profecia de Isaías, aleluia, que ele viria sofrer no madeiro por nós. Ele lembrou: Senhor, mas calma aí, se não for possível, seja feita a sua vontade. Se é a vontade de Deus você passar por esta luta, nós passar por este problema, por essa dificuldade, olha aqui para mim, presta atenção na palavra em nome de Jesus.
Se for possível você passar por essa luta, você passar por essa dificuldade, se for vontade de Deus, você passar por este problema, qual é melhor? É você desistir ou fazer a vontade de Deus, passar por ele dando glória a Jesus? Louvado o nome do Senhor. Mas aqui Pedro está orientando, ele está dizendo: porque para isto vós sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas. Você está preparado? Você está preparada para seguir as pisadas de Jesus? Nós estamos preparados? Está preparado, jovens? Para seguir as pisadas de Jesus? Estamos preparados para seguir as pisadas do nosso mestre? Ele nos chamou para seguir as suas pisadas, para pisar onde ele pisou. Assim como ele pisou em espinho, assim como ele foi furado nos pés com cravo, assim como ele foi furado nas mãos com cravo, assim como ele foi apunhalado com espada na sua costela, nós vamos sermos também apunhalados a maioria das vezes. E o que o Senhor está dizendo para nós aqui nesta noite é: não podemos desistir por qualquer coisa, porque Jesus não desistiu por nós por qualquer coisa. Jesus, ele passou o maior sofrimento no madeiro, e ele, aleluia, não desistiu. E nós temos que seguir as pisaduras do Senhor. Aí você vai dizer assim: mas pastor, eu não aguento, eu não vou conseguir. Jesus disse: sem mim você não consegue, sem mim você não vai poder, sem mim você não vai prosseguir. Mas ele disse que nele nós vamos conseguir sim, nele nós vamos vencer sim. Ele disse que, aleluia, que no mundo terias aflição, mas ele disse: tenha de bom ânimo, porque ele venceu o mundo e nós vamos vencer também. Sabe qual é o problema da nossa vida? A maioria das vezes é que nós não temos bom ânimo. A maioria das vezes é mais fácil ter mau ânimo do que bom ânimo. Como assim? Porque quando Jesus diz ter bom ânimo, é porque existe o mau ânimo também. E o que é o mau ânimo? O mau ânimo é todo aquele que toma atitude para fazer aquilo que não agrada a Deus. E o que é o bom ânimo? O bom ânimo é aquele que se esforça para fazer aquilo que é a vontade de Deus. E a pergunta aqui nessa noite para nós nesse mundo Santa Ceia é: o nosso esforço é para agradar a Deus ou para desagradar o Senhor? O nosso esforço é para fazer a vontade de Deus ou para nós fazer a vontade da carne? Ou para nós fazer a vontade do adversário? Analise, traga a sua memória que hoje, o que nós temos esforçado? Qual é o ânimo que nós temos usado? Pastor, o meu ânimo é fazer a vontade de Deus. Continue fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Aleluia, foi falado aqui ontem, eu vou repetir. O que eu acho bonito das 10 virgens é que assim como prudente ela buscava ao Senhor. Elas tinham azeite de reserva, elas tinham unção. Sabe o que significa azeite na Bíblia? É unção, é a graça de Deus. Sabe o que Paulo disse a Timóteo? Timóteo, cresça na graça e no conhecimento. Por que crescer na graça do conhecimento? Porque a graça você cresce através da oração. A graça é a unção de Deus. O que é a unção? Permissão para fazer. Crescer na graça é você ter o poder da graça de Deus na sua vida, nas nossas vidas, para que nos momentos difíceis, nos momentos maus, nós viemos nos esforçar e usar para nós resistir àquilo que não agrada à vontade do Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus não é permitir para pecar. A graça de Deus é nos dar poder para resistir o pecado, para resistir aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que não agrada à vontade de Deus. É um pecado olhar para você e dizer vem, e você olhar para Ele através da graça, da unção, do poder do Espírito, e você dizer assim: eu não vou, porque Jesus está comigo, e eu jamais pecarei contra aquele, aleluia, que me amou e que me chamou para a salvação e para
achou engano. Louvado o nome do Senhor. A qual quando injuriavam a ele, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Sabe o que a palavra está dizendo aqui? Que o nosso Jesus, quando ele era injuriado pela multidão, quando ele era injuriado por aqueles que estavam por perto e batendo no ombro dele e diziam: eu estou contigo, conte comigo, a Bíblia vai dizer que Jesus não se injuriava contra ele. Louvado o nome do Senhor. A Bíblia diz, aleluia, que quando ele era, aleluia, quando ele padecia, ele não ameaçava, mas ele se entregava àquele que julga justamente. Glória a Deus. Eu sei que a palavra, quando ela é confrontante, é difícil da gente dar aquela glória, né? Falar em mistério, né? Mas é a palavra de Deus, irmãos. Glória a Deus. E a pergunta que eu faço para vocês e para mim nesta noite é: quando alguém te injuria, o que é que você faz? Você injuria ela também? Quando alguém te faz padecer, você ameaça ela também? Que nem foi falado aqui na quarta-feira, Jesus vai te pegar na curva. Jesus vai descer com a mão dele poderosa sobre você e vai te destruir. Mas a Bíblia está dizendo aqui, irmão, que quando Jesus passou por tudo isso, ele nem sequer abriu a boca para acusar ninguém. Ele permaneceu cá. Abre aí em Isaías 53. Aleluia. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Livro do profeta Isaías 53. Se encontrou, diga amém. Se não encontrou, diga espera. Isaías 53, versículo de número 7, diz assim: ele foi oprimido, mas não abriu, como foi levado ao, e como uma ovelha perante os seus torneadores, ele não abriu a boca. Nós estamos seguindo as pisadas de Cristo. No momento que somos caluniados, criticados, zombados, ficaremos calados ou abrir a nossa boca maldição com mal palavras? Aqueles que não têm conhecimento da palavra de Deus, quando ele abre a boca, e às vezes lança palavras de afronta contra nós, e às vezes queremos ser santarrão demais. É a palavra de Deus, irmãos. E aqui a noite de Santa Vera participar do corpo do Senhor do Senhor, que é santo. Isso aqui simplesmente não é mais um culto de Santa Ceia. Vou botar um pedacinho de pão na boca, vou mastigar e engolir, vou tomar 10 mililitros de vinho, de suco da uva, vou para casa e pronto, já estou salvo. Sabe o que a Bíblia diz? Se nós tomar isso aqui indignamente, sem reconhecer nosso pecado, a nossa falha, o nosso erro, se nós não pedirmos misericórdia a Deus, antes de nós tocar, a própria Bíblia diz em 1 Coríntios 11 que nós vamos comer isso aqui, sabe para quê? Para a própria condenação, para a própria destruição. E Paulo vai dizer que muitos são os fracos e doentes. Falei isso aqui na série passada, repito. Muitos são os fracos e doentes porque toca, come, participa de qualquer jeito. E o Senhor está dizendo para mim, para você aqui, ó, nós todos, igreja de Jesus, nós temos que seguir as pisadas de Cristo. Como assim? Na hora da aflição, mudo, fecha a boca, está falando demais, mas que é os dentes e a língua. No momento da perseguição, feche a boca. No momento da aflição, feche a boca. Aguente firme. Ah, pastor, estou falando mal de mim, estou me criticando. Problema de quem fala mal de você, ninguém te criticar. Feche a boca, aguente firme. Quem te justifica é Deus. Quem te justifica é Jesus. Eu acho lindo porque o diabo, quando Jesus estava na cruz, disse: se tu é o Filho de Deus, desce daí. Salva-te, salva nós também.
É um coração cheio de misericórdia de Deus. É um coração cheio de amor de Deus. E Jesus nos trouxe aqui nesta noite para isso, para nos encher do seu amor, para nos encher do seu Espírito, e para que quando vier as afrontas, os problemas, as dificuldades, quando vier a traição, a calúnia, nós olharmos não para aquele que calunia, mas nós olharmos para o céu e dizer: Senhor, perdoa ele. O mesmo céu que eu estou buscando, o Senhor tem misericórdia, dá para ele também. Ah, Senhor, tem misericórdia, salva ele, salva todos, liberta ele, liberta ela, liberta os meus perseguidores, liberta aquele que me calunia, liberta aquele que me afronta, porque o Senhor é o Deus que salva, que liberta, que transforma e que leva para o céu. É lindo demais. Ele foi oprimido. Eu nunca passei por uma opressão. Você já passou por uma opressão? Você sabe o que é a opressão? Você ser oprimido até o último limite, aquela opressão maligna. E a Bíblia está dizendo que ele foi oprimido pelo seu pecado. E ele não abriu a boca, ele ficou caladinho. Ele foi levado para o matadouro, ciente que ia ser morto, ciente que ia ser escravizado. E a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha. Uma ovelha que anda batendo a língua nos dentes, não. Uma ovelha muda, ele foi caladinho, em silêncio. Em silêncio. Em silêncio. Sabe o que Deus quer de nós, a igreja do Senhor? Que nós fechamos mais a boca. É que nós devemos pensar antes de nós falar mais. Eu acho bonito que quando Deus fala para Salomão, pedir o que ele quiser, ele diz: eu quero sabedoria, eu quero conhecimento. Tiago vai dizer: se não tem sabedoria, peça ao Senhor. Porque o povo de Deus, nós, o povo de Deus, nós temos que ser sábios. E ser sábio não é a sabedoria do mundo. A sabedoria do mundo é quem fala melhor, é quem levanta a voz e faz o outro se calar. Esse que é o sábio, esse que é o cara. A sabedoria espiritual é aquele que no momento que o mundo quer resposta, nós fechamos a boca e ficamos calados em silêncio. Glória a Deus. Sabe o que Deus está dizendo para nós aqui nesta noite? Igreja, é tempo de nós fecharmos a boca. É tempo de nós vigiarmos o que nós falamos. Glória a Deus. Tiago vai dizer que não tem como jorrar de uma fonte de água doce e água amarga. Falei isso aqui na semana passada, meu Deus, é forte. O Senhor está me lembrando que eu falei. Ele está repetindo. Não tem como nós abrir a nossa boca e aqui louvar o Senhor, bendizer o nome do nosso Deus, dizer: Jesus, eu te amo, Jesus, o Senhor é tudo para mim. E nós abrir a nossa boca e amaldiçoar aqueles que nos perseguem. E nós abrir a nossa boca e amaldiçoar o próprio familiar, o próprio vizinho, o próprio amigo, o próprio companheiro de serviço. Não. Nós somos chamados para abençoar. Nós somos chamados para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está nos chamando para isso. Ele está nos chamando para nós seguir as pisadas de Jesus, para nós sermos exemplo, para nós sermos seguidores de Cristo, assim como Ele, aleluia, foi perseguido, foi humilhado, foi escravizado, foi bufeteado, e Ele não abriu a boca, mas Ele ficou em silêncio, porque Ele sabia do propósito de Deus em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio às perseguição. E a pergunta para mim, para você aqui nesta noite é: como nós estamos adiante dos problemas e das dificuldades, adiante das perseguições? Se Deus está permitindo isso sobre a sua vida, eu tenho uma palavra do céu para você nesta noite. Se Deus está permitindo, meus irmãos, Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Ele está no controle de tudo. Louvado o nome do Senhor. Está dizendo no versículo 24 de Pedro, capítulo 2, diz assim: levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudermos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fostes sarados.
Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados, não foi para nós vivermos pecando, igreja. Assistindo aquilo que não agrada o Senhor. Ele morreu pelos nossos pecados para que os nossos pecados fossem mortos. Ou seja, não viesse voltar à ação, não viesse voltar à prática, mas para que os nossos pecados fossem mortos, através de Cristo em um madeiro. E ele está dizendo aqui no versículo, para que possamos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado, porque reis como ovelha desagarrada, mas agora temos voltado ao pastor e bispo da nossa alma. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nesta noite. Para quando no Velho Testamento não vem chamando Deus de Pai. Para quando no Velho Testamento não vem dizendo que Deus é um pastor. Mas quando você chega no Novo Testamento, você vai ver Jesus dizendo assim, ó: Pai nosso que estais no céu. Você vai ver Jesus dizendo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fala. João capítulo 1, versículo 2 diz: todos aqueles que o recebeu, o tornou filhos de Deus. Nós não tínhamos pai, nós não tínhamos pastor, nós era desagarrado, vivia perdido no mundo, mas Jesus olhou para mim e para você e disse: aquele que vier após mim, eu vos farei pescadores de alma, pescadores de homem. Foi Jesus que nos chamou segundo oração, foi Jesus que nos chamou a igreja jovem, foi Cristo que olhou para mim, olhou para você e disse: eu te escolho, eu te chamo, eu quero ser o seu pastor, eu quero ser o seu pai, eu quero ser aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele, aleluia, louvado o nome, que faz a paternidade contigo. Deixa eu te dizer uma coisa: nós temos um Pai, e este Pai é Deus, e este Deus é um Deus cheio de amor. Mas ele diz na palavra dele que ele também é fogo consumir, e ele diz também na sua palavra que ele é justiça, e ele não vai voltar atrás, ele é justo. Aquilo que ele falou na sua palavra, ele vai cumprir. Ele diz que aquele que confessa e deixa alcança miséria, mas aquele que confessa, não deixa e continua, a Bíblia diz que ele é um praticador obediente à iniquidade. Foi falado aqui na quarta-feira, o que é o pecado de iniquidade? É você pecar sabendo que é pecado. É você fazer algo que você sabe que você não pode fazer. Igual não, né? Você está aqui na quarta-feira, olhou para a fruta e disse assim: eu sei que não posso, mas eu vou comer, porque a serpente está alimentando ele. E quantas as vezes nós olhamos para algo e dizemos: eu sei que eu não posso olhar, mas eu vou dar uma olhada, Senhor. Quantas as vezes nós assistimos algo assim: eu não posso assistir, mas Senhor tem misericórdia, eu vou assistir. É iniquidade, irmão. E no dia do juízo vai ter mais rigor, aquele grande dia do juízo, por aqueles que conhecem e praticam, por aqueles que sabem a palavra de Deus, mas andam praticando aquilo que não agrada a vontade do Senhor. E aqui nesta noite a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida é: como nós estamos, todos nós estamos no mesmo bolo aqui, estamos no mesmo patamar, como nós estamos adiante da presença de Deus, como está a nossa vida cotidiana, Senhor, de servir ao Senhor, como nós estamos levando a nossa vida uma vida de oração, como estamos levando a nossa vida uma vida de leitura da palavra, como estamos levando a nossa vida uma vida de amor, de perdão ao nosso próximo, ou nós estamos sendo juiz da vida do nosso próximo. E o Espírito Santo está trabalhando na nossa terra aqui nesta noite, para dizer para pessoas aqui: não fique na prática daquilo que você conhece, que não agrada a vontade do Senhor, porque Deus é fogo consumidor. É tempo de nós olhar para o céu e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu vou deixar, eu vou largar, eu vou abandonar, não vou me esforçar para pecar, para praticar iniquidade, mas vou me esforçar a partir de hoje para deixar para trás aquilo que não agrada a Deus e fazer a vontade do Senhor. Glória a Jesus. Amém, irmãos? Em nome de Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Se desligue de tudo nesta noite, se ligue com o céu, se ligue com a palavra de Deus. Nós não viemos aqui nesta
noite brincar de Santa Ceia. Nós não viemos aqui nesta noite brincar de ser crente. Nós viemos aqui nesta noite ouvir a palavra do Senhor e abrir o nosso coração para ela. E Davi, quando ele pegou, ele disse: eu sei, Senhor, que o Senhor não rejeita um coração mole, um coração aquebrantado, um coração contrito, um coração que ouve a tua voz e não rejeita, mas que abre, que reconhece e que entende que precisa mudar a sua vida, o seu comportamento, que precisa tomar atitudes diferentes, que agrada a vontade do Senhor. Abre o seu coração para o Senhor nesta noite. Comece a falar para Deus, comece a trazer a memória o que nós temos praticado como igreja, por onde nós andamos, o que nós falamos, o que nós pensamos. Não quero ser santinho não tem ninguém melhor do que ninguém aqui não. Não quero ser santinho demais não. Santo é só aquele que nos chamou. Todos nós somos falhos, somos errantes. Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece o nosso pensar, o nosso olhar, o Senhor conhece, Senhor, a prática, Senhor, do nosso dia a dia. O Senhor conhece o que nós assistimos, o Senhor conhece o que nós ouvimos, o Senhor sabe o que nós falamos. O Senhor sabe o que nós pensamos. A palavra diz que antes de nós pensar, o Senhor já sabe o que vamos pensar. A sua palavra diz, Senhor, que não tem como nós nos esconder do Senhor. Os seus olhos estão como chama de fogo ao nosso respeito, Senhor. A sua palavra diz que o Senhor vai vir buscar uma igreja santa, uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, Senhor. E aqui nós estamos nesta noite, Senhor, não para participar do teu corpo dignamente, do teu sangue indignamente. Estamos aqui, Senhor, para participar dignamente. Nos examinamos, Senhor, diante da sua presença. Pedimos misericórdia para o Senhor nesta noite. Pedimos graça ao Senhor nesta noite, Pai. Eu peço misericórdia pelos meus irmãos, Senhor, por esta igreja, Pai. Ouve a oração, ouve, Pai, o clamor deste jovem. Ah, Senhor, Pai querido, Pai amado, que eles venham, que nós viramos. A partir de hoje, se nós estiver tomando algum ânimo errado para fazer algo que agrada o Senhor, que a partir de hoje nós viemos deixar e nós viemos tomar ânimo para fazer a tua vontade, para fazer, Senhor, aquilo que agrada os teus olhos, para fazer aquilo, meu Pai querido, meu Pai amado, que o Senhor nos ordena a fazer, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu clamo, Senhor, Pai querido, Senhor, Pai amado, renova a tua igreja nesta noite, renova, Senhor, a sua palavra de feridos não pequei, mas se vós pecar, vós tem um advogado fiel e justo, que se vós confessar a ele, ele é fiel, para vos perdoar e vos purificar de todo o pecado. E nesta noite o Senhor está dizendo: confesse a ele e deixe aquilo que você fez, confesse a ele nesta noite e seja purificado pelo sangue de Cristo. Confesse a ele nesta noite e receba renovo da parte do Senhor, Pai. Nós oramos, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Diga amém em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nesta noite. Glória a Jesus. Para nós. Obrigado, Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, em nome de Jesus. Louvado o nome do Senhor. E o Senhor fala na sua palavra: não endureças o coração por ouvir a voz do Senhor. Não endureça, mas abra o coração para Deus nesta noite. Amém? Amém. Quero pedir ao presbítero Tiago e ao diácono Davi para lavar as mãos. O presbítero Tiago partiu o pão e o diácono Davi para servir o pão. E eu vou convidar o operador Alexandre para servir o suco da uva nesta noite da igreja, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Meus irmãos, nesta noite eu quero comunicar à igreja que a nossa irmã Cátia estava afastada aí por um tempo, qual no início ela tinha pedido o afastamento do Senhor.